Olá novamente, agora a gente começa a correção da última atividade da semana, dia 2 de outubro, chegando o dia da criança, né? Dia das crianças. Infelizmente a gente não está na escola para ter as brincadeiras que geralmente tem, mas ano que vem a gente provavelmente terá. E eu acredito que por não ter esse ano, o diretor e o coordenador vão querer fazer algo bem especial. Bom, vamos lá. Primeira matéria é português, que era dar continuidade ao estudo do dicionário que a gente começou. Então aqui, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que ir lá no material da página 247, recortar aqui nesses pontilhadinhos, porque estão todas embaralhadas as informações aqui, e colar de forma correta nesse espaço aqui. Tá. Como não tem como recortar, eu vou só colocar o título, esses mais escuros aqui, as palavras na ordem certa. E aqui nessa página aqui eu vou numerar qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o segundo, qual que vai ser o terceiro. Porque daí não dá pra ficar copiando, senão vai demorar um monte nesse vídeo. Essa é a nossa forma de conferir se está correto o que vocês fizeram, tá? Então eu vou colocar só o principal, o nome principal aqui da palavra que está sendo explicada nessa parte aqui. E a ordem certinha eu vou colocar por número: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, analisando todas as palavras que tem aqui, que é essas mais escurinhas: pipa, pique, piquenique, popular e pipoca. Ah não, popular não entra, né? Popular tá falando do pique aqui. Tá, então esquece isso aqui. É piquenique, pipoca, pique e pipa. Se eu fizer a análise da ordem alfabética, eu vou ver que a primeira letra não dá para considerar, porque todos são P, beleza? Beleza. A segunda letra também não, porque todas têm I. Piquenique, pipoca, pique, pipa. Então não dá. Então tem que ser a terceira letra. Aí a gente tem a letra P aqui, a letra Q aqui, a letra Q aqui e a letra P aqui. Bom, eu sei que o P vem antes do Q. Então, ou vai ser essa aqui, ou vai ser essa aqui. Ou é a pipa, ou é a pipoca. Tá. Então agora diminuiu para duas. Agora que essas duas estão repetindo a letra P, eu vou para a próxima, quarta letra. Qual que vem primeiro? O ou A? A. Então, minha primeira palavra vai ser pipa. Ou seja, essa daqui vai ser a primeira que vai ser colada. Aí, depois de pipa, tem a definição do que é pipa. E daí tem um número até para ajudar. Então, aqui, 1, que fala da pipa. Aqui tem a 2, que também fala da pipa. Então, eu já tenho meu segundo, que vai ser o 1, né? Vou marcar aqui do lado, tá? Aqui vai ser o segundo. Eu vou marcar também aqui, daí fica um padrãozinho. 1 aqui. Então, esse é o segundo. E o terceiro da pipa vai ser esse aqui. Pronto, finalizei a pipa. Beleza? São duas explicações da palavra pipa, do significado da palavra pipa. Beleza. Agora, como eu já sei que até a terceira letra a pipoca tá na frente do pique e do piquenique, então eu já sei que a minha segunda palavra é pipoca. Então, aqui eu já sei que esse que tá em negrito vai ser o quarto. Nossa, eu risquei o 4, peraí. Quarto. E daí, eu vou olhar onde está escrito a definição de pipoca. Tem uma aqui e só tem uma. Então, claro, essa vai ser a quinta que eu vou colar. Ah, tá, essa daqui eu não vou escrever. Tá, beleza. Então, eu fiz pipoca, já fiz pipoca e já fiz pipa. Pipa primeiro, pipoca depois. Agora, tem a palavra piquenique e pique. Aqui entra aquela mesma análise que a gente fez da maca e do macaco. Pique
tem exatamente as mesmas letras iniciais de piquenique. Piquenique. Então é igualzinho, é como se eu tivesse pego e separado o pique de piquenique, né? Então o que eu faço nesse caso? Lembra que quando não tem palavra depois, palavra não, letra depois, por exemplo, aqui acabou. Então eu não consigo analisar de forma assim clara que se o N vem antes ou depois, se não tem nada. Então quando não tem nada, a gente considera como se fosse o nada antes do A, tá? Então se é o nada antes do A, se ele está antes do A, significa que qualquer que seja a letra depois do pique, aqui no piquenique, vai ser depois de pique. Então, minha terceira palavra é pique, beleza? Sempre que tiver repetido o começo de alguma palavra, é a menor que vai. É a menor que vai aparecer primeiro, certo? Bom, daí eu tenho que... Eu parei na quinta, então essa daqui é a sexta. Aí eu tenho que achar a definição de pique. Onde está a definição de pique? Tem aqui pique, 2, que está falando de pique também. E tem mais algum? Aqui, ó, 3, que também está falando do pique. Então, claro que o meu próximo, depois do 6, vai ser o 1. Então, vou numerar essa daqui como vai estar em 7º lugar. O 2 vai estar em 8º lugar. E o 3 vai estar em 9º lugar. Beleza? E por último, claro, só sobrou piquenique. Piquenique. Beleza. Então, é piquenique. Eu já sei que aqui onde está a palavra negrito vai ser a minha primeira, na ordem das palavras, né? Das explicações. Então, eu parei na 8. Então, essa daqui vai ser a 9ª. Não, parei na 9, né? Essa daqui vai ser a 10ª. Aí, eu tenho as definições de piquenique, que só sobrou essa aqui. Então, só tem uma explicação, significa que essa daqui vai ser a 11ª. Beleza? Essa vai ser a ordem. Então, primeiro, essa aqui. Segundo, essa aqui. Terceiro, essa aqui. Quarto, cadê o quarto? Aqui, essa aqui. Quinto, essa aqui. Sexto, essa aqui. Sétimo, essa. Oitavo, essa. Nono, essa. 10º, essa. 11º, essa. Vai ser essa a ordem que vocês deveriam ter colado aqui. Infelizmente, quem colou errado, essa daqui não dá para consertar, porque vocês colaram, se puxar vai rasgar o livro, né? Então, melhor deixar errado, e vocês, na próxima atividade que a gente fizer, que tem que organizar alguma coisa assim, vocês prestem bastante atenção, tá? Bom, aqui daí a gente finalizou a atividade de português. Aí a gente vai para a matéria de matemática, que a gente vai trabalhar um pouquinho de medidas, que tá ou na página 142 ou na 127, depende. Vamos aqui. Então, aqui tá falando sobre medidas. A primeira é pessoal. Tá perguntando se você já ouviu falar de centímetros e milímetros. Eu espero que sim, porque há um tempo atrás eu já passei uma atividade que tinha que medir o lápis, enfim. Milímetro, talvez, a gente não tenha comentado, eu não me recordo direito. Mas centímetros, com certeza, tá? Então, essa daqui é uma resposta mais pessoal, eu vou deixar em branco, porque você pode colocar sim ou não, e as suas situações podem ser diversificadas. Ah, seu pai é pedreiro e ele estava reformando a casa e pediu para você ajudar. É uma situação que você pode ter tido contato com centímetros, milímetros. Enfim, tem várias formas. Ah, minha mãe é costureira e ela pediu para eu medir aqui os quadradinhos para recortar para ela, para, sei lá, fazer um tapete. Tá? Tem várias situações que a gente pode ter tido contato com centímetros e milímetros, até mesmo bem antes de ser abordado esse conteúdo na escola, né? Eu mesmo, quando eu era criancinha, minha mãe me colocou num curso de corte e costura, então eu já mexia com régua e eu ainda nem tinha aprendido, assim, já tinha ouvido falar com certeza,
mas eu não tinha aprendido nada sobre medidas ainda, e eu já fazia uso da régua. Então, tem vários jeitos de ter contato com essas medidas, tá? Resposta pessoal, vou deixar em branco. 2. Pedro viu que havia uma fila de formiguinhas que subiam pelo tronco de uma árvore e pensou: para medir o comprimento das formiguinhas, como fazemos? O que você responderia para Pedro? Então, é que ele está pedindo: para medir o comprimento dessas formigas, o que a gente poderia fazer? Poderíamos ter. O que você responderia, né, para o Pedro? Então, eu poderia dizer: usa a régua. Use a régua, Pedro. Então, eu posso colocar essa resposta: use a régua, Pedro. Ou eu colocar: eu usaria a régua. Ou eu usaria fita métrica. Ou eu usaria a trena. Qualquer uma dessas respostas é válido, tá? Porque qualquer um desses objetos dá para medir qualquer coisa que seja. Claro que a régua são para coisas menores, a trena para coisas maiores. A fita é mais usada para coisas que não são retas, que é, por exemplo, eu vou medir a grossura da árvore em centímetros. Então, eu tenho que fazer aquela fita dar a volta. Eu consigo fazer a régua dar a volta? Claro que não. Se eu entortar ela vai quebrar. Então, daí, nesse caso, é mais indicado usar a fita. Porém, todos são utilizados para medida. Então, qualquer uma que você colocou como resposta está certo. O que você responderia para Pedro? Eu vou colocar uma resposta, mas quanto ao objeto que foi usado para medir, pode ter sido outro, não tem problema. Então, para medir o comprimento das formiguinhas, como fazemos? Usa. Opa. A régua. Vou falar como se eu estivesse falando com o Pedro. Usa a régua, Pedro. Beleza? 3. Veja as imagens e indique em cada caso quantos centímetros a fila de formiguinhas tem observando a régua. Então, essa daqui tá bem fácil, bem tranquilo, né? Então, aqui, onde tá? Tá no número 5. Se cada espacinho desse aqui é 1 centímetro, significa que são quantos centímetros de formiga? 5 centímetros. cm é o símbolo para... Não é o símbolo, é tipo a abreviação de centímetros, tá? Então, ao invés de escrever toda essa palavrona assim, centímetros, a gente usa o cm, que representa centímetros. Assim como se eu for escrever metros, 5 metros, eu posso colocar só o m de metros, tá? Não precisa escrever metros, a não ser que, por exemplo, estou fazendo uma atividade e está exigindo, pedindo que eu escreva por extenso o nome metros. Aqui, onde parou as formiguinhas? No 8, significa que são quantos centímetros? 8 centímetros. Aqui, parou no qual? No 7, significa que são 7 centímetros. Eu espero que vocês não tenham tido dificuldade nessa aqui, que ela tá bem tranquila, né? Bom, aqui a gente terminou a parte de matemática e por último a gente tem as cidades do ouro, que são as cidades que têm importância histórica não só para o estado onde elas estão, que é mais Minas Gerais, como também para o Brasil. Então vamos aqui. Aí a gente tinha algumas perguntinhas que vocês, se vocês não recordavam, tinham que voltar lá no capítulo e dar uma lida. 1. Observa a foto ao lado. Ela mostra uma parte da igreja de São Francisco de Assis, localizada em Mariana. Essa igreja e muitas outras localizadas nas cidades históricas brasileiras são decoradas com ouro. Explique por que isso acontece. Então, por que isso aconteceu? Lembra que lá atrás a gente leu que teve uma fase onde havia muita gente mexendo com ouro, então era fácil acesso do ouro e essas pessoas gostavam de ostentar ter esse ouro, e para isso eles faziam ornamentos, e uma das coisas que eles faziam era essas decorações da igreja feitas de ouro. Então, como que a gente pode pôr nossa resposta? A pergunta é: explique por que isso ocorre. Então, ocorre porque foram construídas na época de mineração do ouro.
Vamos colocar isso. Porque foram construídas na época de mineração do ouro. Ah, professora, mas como que eu sei que é na mineração do ouro? Porque depois que essa mineração do ouro, que foi, porque o ouro não é algo que brote facilmente, é feito pela natureza, mas é um processo lento e demorado e é escasso. Por isso que o ouro vale tanto dinheiro, porque a gente não acha fácil ouro por aí. Mas nessa época, como eles tinham acabado de encontrar as minas, então o ouro era abundante nessa época. Por isso que eles meio que esbanjavam o ouro, ostentavam esse ouro, né? E como que eu sei que é nessa época? Porque depois o ouro não ficou no Brasil, né? Ele foi para Portugal, para a Europa, e depois o ouro ficou escasso. Então, posterior a essa época, geralmente as pessoas não faziam igreja com tanto ouro, assim, esbanjando tanto o ouro, porque ele passou a ser mais raro, escasso, tá? Hoje em dia, vocês veem igrejas feitas de ouro? Claro que não. Pode até ter uma pintura, assim, dourada e tal, mas não é ouro, dificilmente, tá? 2. Observe as imagens e responda a questão. Qual é a atividade econômica representada na gravura? Então, aqui, no nome da pintura, já tem uma dica, que é a lavagem de ouro perto do morro Itacolombo. Então, qual é a atividade que está sendo representada aqui? É justamente a atividade de extração do ouro. Então, vamos por isso. Atividade de extração do ouro. B. A partir de quando ela começou a ser praticada no Brasil? Então, daí, nessa parte, eu acredito que todo mundo teve que voltar lá, porque é difícil lembrar de cabeça. Mas a partir de quando que foi começado a praticar essa mineração? Que o povo começou a vir para cá para minerar ouro e tal, que é comentado no texto. Por volta de 1700. Isso é o que está escrito no texto, tá, pessoal? Se vocês não lembram, volta lá e leia novamente. Então, mais ou menos lá pelo ano de 1700, começaram essas atividades de extração no ouro aqui no Brasil. C. Essa gravura é da mesma época que tiveram início as atividades de mineração? Mineração, extração é a mesma coisa, tá? São meio que sinônimos. Então, essa gravura, olha aqui a data, 1827. É da mesma época que começou as atividades de mineração, 1700? Não. Então, elas não são da mesma época. Explique. Bom, aqui eu posso usar como exemplo, deixa eu só arrumar esse que as atividades, de acordo com o texto, as atividades começaram por volta de 1700 e, de acordo com a data da imagem, a data da gravura, ela foi feita em 1827. Logo, não foram na mesma época. Podemos colocar isso, tá? Vou tentar resumir. De acordo... Opa, aqui. Com o texto... Vou pôr o livro, né? Porque são vários textos dentro do livro. De acordo com o livro, a atividade começou em 1700 e a gravura
é de 1827. Logo, não são da mesma época. Pronto. Terminamos nossa resposta. E aqui a gente também terminou as atividades, as correções das atividades da semana passada. Eu vejo vocês amanhã nas atividades de amanhã. Beijo e até.